Notícias, hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. IPCA tem o pior resultado para o mês de fevereiro desde 2003. Valdemar e Bolsonaro retomam contato após revogação de Moraes. Rússia bombardeia a Ucrânia e recupera parte da região de Kursk. Bomba caseira explode no Terminal Pinheiros, na capital paulista. E os preparativos do Corinthians para enfrentar o Barcelona do Equador. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acelerou 1,31% em fevereiro. Esse é o pior resultado para o mês em 22 anos. A alta foi puxada pela energia elétrica. Segundo a série histórica do IBGE, esse é o maior avanço para o mês de fevereiro desde 2003. O principal responsável pelo aumento foi o setor de energia elétrica residencial, que registrou o crescimento de 16,80% em fevereiro, impactando em 0,56 ponto percentual. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra ainda que cerca de 92% do resultado de fevereiro está ligado em 4 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados. São eles habitação, educação, alimentação e bebidas e transporte. O gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, afirmou que a alta se deu em razão do fim da incorporação do bônus de Itaipu, que concedeu descontos em faturas no mês de janeiro. Já a maior variação percentual foi observada na educação, que teve alta de 4,70% e impacto de 0,28% no índice geral. O crescimento é justificado pela sazonalidade da categoria no início do ano. Gonçalves disse que o crescimento nos preços do grupo é explicado pelos reajustes nas mensalidades escolares praticados no começo do ano letivo, com destaque para o ensino fundamental, que avançou mais de 7,5%. O grupo de alimentação e bebidas desacelerou para 0,70% no mês. Dentro do grupo, os itens que mais subiram foram o ovo de galinha, 15%, e o café moído, 10,7%. Mas os preços nos mercados não mostram a realidade. O preço do ovo foi criticado pelos brasileiros nas últimas semanas, chegando a custar R$1 a unidade. O IBGE mostrou ainda que entre as quedas no grupo de alimentação e bebidas estão a batata inglesa, o arroz e também o leite longa-vida. O comando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem gerado debate entre os apoiadores do presidente Lula e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, é cotado para assumir a presidência da comissão. O mandato dos presidentes de comissão dura 1 ano e eles costumam ser indicados pelos líderes partidários a partir de acordos fechados entre as legendas. O PL, partido de Bolsonaro, reivindica o comando da Comissão de Relações Exteriores durante o ano de 2025 e quer indicar para a presidência do grupo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República. Mas alguns aliados de Lula entendem que, se Eduardo Bolsonaro assumir o posto, poderá usar da posição para viajar para o exterior representando o Congresso Nacional e atuar contra a Suprema Corte do país. Cabe ao presidente de uma comissão temática do Congresso Nacional definir quais projetos serão pautados e votados e, consequentemente, quais propostas não serão analisadas. Integrantes da legenda defendem que o PL assuma a Comissão de Relações Exteriores e coloque Eduardo Bolsonaro à frente da comissão, para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro no exterior. Fazer uma espécie de interlocução entre o Congresso Nacional e o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, e buscar aproximar o Brasil da Arábia Saudita para atrair investimentos. O próprio Eduardo Bolsonaro tem defendido que deve assumir a função porque Lula faz oposição a Trump, o que cria, na avaliação dele, uma animosidade que não faz sentido nenhum entre os dois países. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a medida que impedia o contato entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes havia proibido o contato entre Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro em fevereiro de 2024. Valdemar chegou a ser indiciado pela Polícia Federal na investigação sobre a tentativa de golpe, mas como ele não foi denunciado pela PGR, pediu que fossem revogadas as restrições determinadas contra ele. Na decisão, Moraes também liberou a posse do passaporte e viagens para o exterior, participar de cerimônias e homenagens a militares das Forças Armadas e policiais,
e receber de volta relógios de luxo e outros bens que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal. Os dois estiveram juntos nesta quarta-feira em Brasília, na sede do partido, e participaram de um almoço com apoiadores. O Supremo Tribunal Federal ampliou o foro privilegiado para políticos investigados na Suprema Corte. O julgamento foi suspenso em setembro do ano passado pelo ministro Nunes Marques, que pediu mais prazo para analisar a questão. Na retomada do julgamento, Nunes Marques acompanhou a maioria formada para alterar a regra do foro. Agora, os ministros votaram para que as investigações continuem sendo conduzidas mesmo após o fim dos mandatos. Esse entendimento foi utilizado, por exemplo, pelo ministro André Mendonça para manter no Supremo inquérito que investiga acusações de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida. Um bombardeio russo na Ucrânia matou uma mulher e feriu outras 15 pessoas na madrugada desta quarta-feira. O ataque aconteceu na cidade de Kryvyi Rih, na região central da Ucrânia, horas após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter aceito os termos de um cessar-fogo de 30 dias na guerra. O prefeito de Kiev confirmou que a Rússia também lançou um ataque contra a capital, mas que baterias antiaéreas foram mobilizadas para conter o bombardeio. A Ucrânia não comentou sobre os danos causados. E após a Ucrânia endossar uma proposta americana para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, os moradores de Kiev permanecem céticos sobre a potencial eficácia. Um dia de alívio e esperança comedido. Os ucranianos reagiram nesta quarta-feira ao anúncio da véspera sobre um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. A proposta foi intermediada pelos Estados Unidos em um encontro na Arábia Saudita entre representantes americanos e ucranianos. As pessoas aqui em Kiev já se dividiram em dois lados. Alguns querem continuar o conflito, enquanto outros buscam a paz. Mas acredito que a paz é necessária e realmente espero que venha logo, não importa as circunstâncias. Quer cheguemos a um acordo ou não, a verdade está do nosso lado. A ideia é boa, mas acho que a Rússia nunca concordará com ela. Ela violou todos os acordos. Acredito que quebrará este também em breve, no segundo ou terceiro dia. Vários moradores de Kiev expressaram preocupações de que a trégua possa servir como uma pausa estratégica em vez de um passo genuíno em direção à paz. Considerando a recente situação política na Ucrânia, não acho que essa trégua de 30 dias ajudará a trazer a paz. Parece mais uma pausa que os Estados Unidos e a Rússia precisam para planejar novas ações que aumentarão a agressão contra a Ucrânia. Безпосередньо Сполученим Штатам і Російській Федерації для того, щоб узгодити подальші дії, які б посилять ескалацію проти України. Após o encontro na cidade saudita de Jeddah, o secretário de Estado americano Marco Rubio destacou que agora a bola estava com Moscou sobre aceitar ou não a trégua para a guerra que já dura 3 anos. Em Washington, o presidente Donald Trump disse que provavelmente conversará com o par russo Vladimir Putin ainda esta semana. Um canal russo mostrou nesta quarta-feira uma imagem que será lembrada por muito tempo. Soldados russos foram filmados hasteando a bandeira do país na principal praça da cidade, na região de Kursk. No início desta semana, a Rússia iniciou uma mega operação para retomar o território. Imagens de drones mostram soldados hasteando a bandeira russa na praça principal da cidade Sudja, na região de Kursk. Divulgado pelo canal de mídia estatal russo RIA Novosti e geolocalizado pela AFP, o vídeo não teve sua data de gravação confirmada. A filmagem foi distribuída no momento em que a Rússia afirma ter retomado outros 5 vilarejos nesta região, onde a Ucrânia lançou uma incursão em agosto, reivindicando a ocupação de uma área de 1.400 km². Kursk se tornou uma peça-chave do conflito após a ofensiva do ano passado, mas os recentes avanços russos levantam temores de uma retirada antecipada. Se a Ucrânia recuar, significará a perda de um território que Kiev pretendia usar como moeda de troca em eventuais negociações de paz com a Rússia. A imprensa ucraniana vai na contramão, afirmando que as tropas de Moscou sofreram perdas significativas. Em território ucraniano, a cidade de Sumy, no leste do país, foi alvo de ataques russos durante a noite, causando um incêndio em um armazém. Os bombeiros extinguiram o fogo, evitando mais danos. O Serviço de Emergência do Estado informou que especialistas em desminagem também foram destacados, recuperando restos de um drone inimigo.
Outro ataque noturno contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, matou 4 pessoas e provocou danos em um cargueiro com bandeira de Barbados. Autoridades ucranianas informaram que as vítimas são cidadãs sírias, atingidas durante o carregamento do navio totalmente civil com trigo, que seria exportado para a Argélia. A China vai se reunir com a Rússia e o Irã na próxima sexta-feira para falar sobre questões nucleares. A reunião seguirá outro encontro a portas fechadas do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York, no mesmo dia, que discute a expansão dos estoques iranianos de urânio que estão próximos do grau de armas. Teherã negou por muito tempo querer desenvolver uma arma nuclear. No entanto, a Agência de Vigilância Atômica da ONU alertou que o país está acelerando dramaticamente o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza. A China declarou que apoia o Irã sobre os direitos legítimos e pede uma retomada antecipada das negociações nucleares iranianas. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk diz que a Varsóvia quer oferecer treinamento militar para 100 mil voluntários. Sentindo a ameaça de seu vizinho russo, principalmente após a invasão à Ucrânia, a Polônia lançou um importante programa de modernização do seu exército nos últimos anos. O primeiro-ministro do país, Donald Tusk, disse que Varsóvia quer oferecer treinamento militar a 100 mil voluntários por ano. Até 2027, seremos capazes de treinar 100 mil voluntários por ano. Estou convencido de que não haverá escassez de voluntários, mas é nosso dever garantir que qualquer pessoa interessada possa participar do treinamento. A ideia é que cada adulto na Polônia esteja treinado em casos de guerra e que o país tenha uma força de reserva militar adaptada a potenciais ameaças. Os membros do governo também seguirão a formação militar. Vamos passar a mensagem em alto e bom som. Qualquer pessoa interessada, entre 18 e 60 anos, receberá informações detalhadas sobre como passar pelo treinamento. Então, além do exército profissional e da Força de Defesa Territorial, precisamos construir um exército de fato de reservistas. E é para isso que nossas atividades serão usadas. Musimy zbudować de facto armię rezerwistów i temu będą służyły nasze działania. Atualmente, cerca de 35 mil pessoas por ano seguem uma formação militar básica similar. A Polônia está muito à frente dos seus aliados da OTAN em relação aos termos do orçamento de defesa, com a intenção de dedicar 4,7% do seu PIB este ano. Com uma população de quase 37 milhões e meio de habitantes, a Polônia conta com um exército de mais de 200 mil soldados, que a torna a terceira maior força da Aliança Atlântica, depois dos Estados Unidos e Turquia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou duplicar as tarifas contra o Canadá. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai comprar um Tesla novo para demonstrar seu apoio a seu conselheiro e proprietário da marca de automóveis elétricos, Elon Musk. O republicano chegou até a entrar em um dos carros da companhia que foram levados até a Casa Branca. O republicano falou com a imprensa e disse não estar preocupado com a recente queda das bolsas. Também afirmou que não acredita que os Estados Unidos vão entrar em recessão. No mercado financeiro, crescem os temores de uma recessão na maior economia do mundo devido ao tarifaço promovido pelo republicano. E por falar em tarifas, a relação entre o Canadá e os Estados Unidos voltou a se tensionar. Trump ameaçou o vizinho do norte com a duplicação das tarifas prevista para sua siderurgia, antes de recuar horas depois. Pela manhã, o presidente anunciou em sua rede Truth Social que duplicaria as tarifas alfandegárias sobre o aço e o alumínio canadenses, que entrariam em vigor na quarta-feira, aumentando-os de 25% para 50%. Essa reação ocorreu após a decisão da província canadense de Ontário de cobrar uma taxa adicional sobre as exportações de eletricidade para 3 estados americanos. Mas, à tarde, após uma conversa telefônica entre o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, Trump mudou de opinião. Agora estou investigando isso, mas provavelmente sim, ele foi um cavalheiro. Além de economia, Trump falou também sobre política internacional. O presidente americano disse que provavelmente vai falar com seu colega russo, Vladimir Putin, esta semana, depois que a Ucrânia apoiou uma proposta americana de cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. Trump acrescentou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, será bem-vindo novamente à Casa Branca,
apesar do bate-boca entre ambos em 28 de fevereiro. E as tarifas americanas anunciadas pelo presidente Donald Trump sobre o aço e também o alumínio entraram em vigor hoje. O Brasil é um dos países mais afetados pela medida. As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. O Brasil está entre os 3 maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos e vai ser um dos mais afetados pela guerra tarifária. O presidente Donald Trump, partidário de uma política econômica agressiva em prol do seu projeto de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, prometeu em fevereiro que adotaria tarifas contra os 2 metais e seus derivados sem exceções. A medida inclui Canadá e México, parceiros de Washington no Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A União Europeia respondeu nas primeiras horas desta quarta com a renovação de tarifas sobre produtos americanos que havia adotado em 2018 e 2020, mas que posteriormente ficaram sem efeito. O bloco também complementou as medidas com um novo pacote de tarifas contra produtos dos Estados Unidos, que inclui uísque Bourbon, motos Harley-Davidson e iates. Nossas contramedidas serão introduzidas em 2 etapas, começando em 1º de abril e totalmente em vigor a partir de 13 de abril. Enquanto isso, permaneceremos sempre abertos a negociações. Acreditamos firmemente que em um mundo repleto de incertezas geoeconômicas e políticas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tais tarifas. It is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. A China condenou as tarifas e prometeu tomar medidas para garantir seus interesses. A China sempre acreditou que o protecionismo não oferece saída e que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias. Este é o consenso da comunidade internacional. Essas ações violam as regras da OMC, prejudicam seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras e não são propícias para resolver o problema. A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos. Reino Unido e Japão lamentaram a adoção de tarifas, mas ainda não anunciaram medidas de retaliação. O país mais afetado pelas tarifas americanas será o Canadá, que fornece metade das importações de alumínio e 20% das importações de aço dos Estados Unidos. As informações são da consultoria EY Parthenon, que alerta ainda que Brasil, Índia, Argentina e México abastecem o mercado em menor escala, mas ainda assim podem sofrer interrupções na cadeia de suprimento, à medida que os compradores ajustem suas estratégias de abastecimento. No setor de aço, o Brasil, com 17% das importações, e México, com 10%, serão os mais afetados depois do Canadá. Em seguida, aparecem Coreia do Sul, Alemanha e Japão. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto para evitar uma paralisia financeira do governo. O projeto segue para o Senado do país. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou o projeto de lei orçamentária para evitar uma paralisia financeira do governo. A Câmara Baixa aprovou o texto com 217 votos a favor e 213 contra. O projeto agora passará para o Senado, onde deverá ser aprovado antes de sexta-feira, meia-noite, quando vence o atual orçamento federal. Caso o projeto seja aprovado pelo Senado, o presidente Donald Trump terá até 30 de setembro para trabalhar em levar adiante sua agenda política de corte de gastos federais, redução de impostos, deportações em massa e impulso à produção de energia. Os republicanos elogiaram o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que teve que convencer uma parte dos legisladores de seu partido que exigiam cortes no orçamento, já que o texto prevê, na maior parte, o congelamento das contas. A oposição de centro-direita venceu as eleições legislativas na Groenlândia. O partido de oposição de centro-direita da Groenlândia venceu a eleição parlamentar realizada na maior ilha do mundo. O pleito de terça-feira foi marcado por apelos nacionalistas para uma independência rápida da Dinamarca. A região tem sido parte do discurso do presidente americano Donald Trump sobre assumir o controle do território autônomo. Segundo os resultados oficiais definitivos, o Partido Democratas, autoproclamado social-liberal e favorável à independência, mas a longo prazo,
recebeu 29,9% dos votos, mais do que o triplo do resultado obtido nas eleições de 2021. O Partido Nacionalista Naleraq, que pede o rompimento de todos os vínculos restantes do território autônomo dinamarquês com Copenhague, ficou em segundo lugar, com 24,5% dos votos. A atual coalizão de governo, formada pelos partidos Inuit Ataqatigiit, Ecologista de Esquerda, e Siumut, social-democrata, foi punida pelos eleitores, que compareceram em massa às urnas. O Inuit Ataqatigiit perdeu 15,3 pontos e o Siumut 14,7 na comparação com a eleição anterior. Esta foi a eleição na Groenlândia que despertou mais interesse internacional, diante do desejo de Trump de tomar o controle do território. Coberta por 80% de gelo, esta enorme ilha do Ártico, com 57 mil habitantes, quase 90% deles inuites, possui hidrocarbonetos e minerais importantes para a transição energética, que despertam a cobiça de Trump. Sem descartar a possibilidade de recorrer à força, o magnata republicano reiterou em vários momentos o seu desejo de adquirir o território, considerado importante para a segurança dos Estados Unidos ante Rússia e China. Agências russas informaram que o diretor do Serviço de Inteligência da Rússia conversou com o diretor da CIA, Agência de Inteligência Norte-Americana. E segundo esse comunicado, eles concordaram em contribuir para a estabilidade e segurança internacional e reduzir os confrontos entre Moscou e Washington. Esse foi o primeiro contato da inteligência dos países desde a chegada de Trump à Casa Branca. As forças de segurança do Paquistão iniciaram hoje uma operação para resgatar um trem sequestrado por militantes separatistas. Dos 450 passageiros, 155 foram liberados. Autoridades paquistanesas iniciaram nesta quarta-feira uma operação em larga escala para resgatar um trem sequestrado por insurgentes do Baluchistão. Mais de 450 passageiros foram feitos reféns, dos quais 155 foram libertados. Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram o controle do trem na maior província do país na terça-feira. A região empobrecida tem reservas de petróleo e minerais, sendo cenário de muitos ataques separatistas. Segundo um balanço provisório, 3 pessoas, incluindo o condutor do trem, morreram durante o ataque no remoto distrito montanhoso de Sib. Uma das forças de segurança confirmou à agência France Press uma operação em larga escala para libertar os demais reféns. As autoridades não anunciaram quantas pessoas permanecem a bordo do trem. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão, principal grupo separatista da província que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã. Alguns reféns que conseguiram fugir explicaram que precisaram caminhar durante horas por um terreno montanhoso para escapar dos criminosos. O trem sequestrado saiu por volta das 9 horas locais de Quetta, rumo a Peshawar, em uma viagem que deveria durar mais de 30 horas. O ataque aconteceu quase 4 horas depois. Primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, perdeu o voto de confiança do parlamento e o país deve ter novas eleições. Portugal pode estar a caminho de sua terceira eleição geral em 3 anos, depois de o governo de centro-direita do primeiro-ministro Luís Montenegro ter perdido um voto de confiança na Câmara. A votação foi convocada devido a acusações de conflito de interesses contra Montenegro envolvendo um negócio familiar. O governo tentou tudo até o último minuto para evitar eleições antecipadas, disse Montenegro ao sair do parlamento. O Partido Socialista, o principal partido da oposição, e o partido de extrema-direita, Chega, votaram para derrubar o governo. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, deve decidir agora se dissolve a Câmara e convoca novas eleições. A dissolução abriria as portas para as eleições legislativas antecipadas, que podem ocorrer em 11 ou 18 de maio, já anunciou o presidente. Montenegro se defende das acusações afirmando que não cometeu nenhuma irregularidade. O líder chegou ao poder em abril de 2024, sucedendo Antônio Costa, um socialista que renunciou em novembro de 2023 devido a uma investigação por suposto tráfico de influência. No próximo bloco, bomba caseira explode no Terminal Pinheiros, em São Paulo, e uma operação nos presídios do Rio contra o crime organizado. O motociclista gravou um momento em que sofreu um acidente em uma rodovia no litoral cearense. Ele estava a quase 200 km por hora e não resistiu aos ferimentos. Um homem estava guiando uma motocicleta na rodovia 040, em Beberibe, no litoral do Ceará.
Em determinado momento, a moto ultrapassa os 180 km por hora. Na sequência, o piloto é forçado a fazer uma curva à direita, mas ele não consegue manter a moto na pista e bate no guardrail. O limite de velocidade na via é de 80 km por hora. Uma ambulância foi chamada para atender a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social disse que a Polícia Civil investiga o caso. 2 suspeitos que estavam em um carro com placas adulteradas foram baleados na madrugada desta quarta-feira após uma perseguição policial e troca de tiros na Marginal Tietê. Eles foram levados para hospitais da região e pela manhã foi possível ver muito trânsito na pista sentido rodovia Castelo Branco. Na manhã de hoje, uma parte do Terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi isolada após a explosão de uma bomba caseira. Panfletos com mensagens comunistas ficaram espalhados pelo chão. A concessionária que administra o espaço afirmou que o artefato foi deixado em uma sacola. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar suspeita que 2 homens tenham feito a ação. Após a explosão, panfletos ficaram espalhados no chão, com uma foice e um martelo, símbolo universal comunista. Nos papéis haviam frases como "Morte aos fascistas" e "Viva a Guerra Popular". O panfleto também traz a assinatura, PCB. O Partido Comunista do Brasil também se posicionou sobre o explosivo e negou qualquer envolvimento no episódio. Disse ainda que trata-se de uma grave e irresponsável provocação, cujo objetivo é atacar o partido e confundir a opinião pública. Uma outra bomba também estava no local e foi detonada pelo esquadrão de bombas em segurança. A Justiça de São Paulo decretou a prisão do segundo suspeito de sequestrar uma mulher numa loja do bairro do Morumbi, em São Paulo. O outro criminoso morreu durante uma troca de tiros com a polícia. O homem foi preso pela Polícia Civil na terça-feira e levado para o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. A mulher de 45 anos foi sequestrada por 2 homens armados no estacionamento da loja Cobase, na Avenida Giovanni Gronchi. A mulher contou que ficou sob fogo cruzado após policiais militares interceptarem o carro. Segundo a Secretaria de Segurança, a vítima foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma máquina. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo indiciou 3 policiais militares apontados como executores do assassinato de Vinícius Gritzbach. Os policiais militares indiciados pela Polícia Civil são Cabo Denis Antônio Martins, apontado como executor, soldado Juan Silva Rodrigues, também apontado como executor, e o tenente Fernando Genauro, motorista do veículo que transportou os agentes. O indiciamento foi por homicídio quintuplamente qualificado por motivo torpe, uso de meio que possa resultar perigo comum, por emboscada e uso de emprego de armas de fogo de uso restrito. Além disso, segundo a polícia, os policiais militares também responderão por associação criminosa. Segundo os investigadores, não há dúvidas de que os 3 PMs agiram com a intenção de matar Gritzbach e assumiram o risco de matar e ferir outras vítimas ao atirarem com armas de uso restrito em frente ao maior e mais movimentado aeroporto do país. A investigação também deverá pedir as prisões preventivas dos mandantes do assassinato de Gritzbach, Emílio Carlos Gongorra, o Cigarreira, e Diego Amaral, o Didi, e do olheiro do grupo Cauê Amaral. Os 3 já tiveram as prisões temporárias decretadas e são considerados foragidos. A Força-Tarefa deve apresentar o relatório final do caso ao Ministério Público na próxima sexta-feira. Um norueguês de 23 anos foi flagrado destruindo carros e motos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra ele quebrando uma placa de sinalização. Ele foi detido pela Polícia Militar, levado para a 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, pagou a fiança e foi liberado. A Administração Penitenciária do Rio de Janeiro realizou hoje uma operação para coibir as ações do crime organizado dentro do sistema prisional. A ação desta quarta-feira teve como alvo lideranças da facção Terceiro Comando Puro e aconteceu nas penitenciárias Esmeraldino Bandeira e Jonas Lopes de Carvalho, no complexo de Jericinó, em Bangu. No início da manhã, os presos foram levados para o pátio para que os agentes realizassem a revista nas celas. Na segunda-feira, a Justiça determinou o afastamento de um subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária, por suspeita de corrupção. Um preso denunciou que estava sendo coagido e pressionado a pagar propina a fim de conseguir um laudo médico e ser beneficiado com a prisão domiciliar. E a seguir, cidades indianas são as mais poluídas do mundo. E ainda os preparativos do Corinthians para a Copa Libertadores.
As cidades indianas seguem dominando a classificação mundial dos centros mais poluídos. A IQ Air, fabricante de um sensor de qualidade do ar amplamente utilizado internacionalmente, publicou um relatório sobre a situação da poluição em todo o planeta. De acordo com o texto, as cidades indianas, apesar de um cenário melhor em 2024, seguem dominando a classificação mundial dos centros mais poluídos por partículas finas. Ao lado delas estão as metrópoles paquistanesas e a capital do Chad. Na Índia, a concentração das PM2,5, partículas finas inferiores a 2,5 micrômetros de diâmetro, atingiu 50,6 microgramas por metro cúbico em média, ou seja, 10 vezes a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A taxa representa uma queda de 7% na comparação com 2023, mas o país ainda abriga 14 das 20 áreas urbanas mais poluídas por estas partículas prejudiciais à saúde humana. A área metropolitana com melhor qualidade do ar em 2024 foi Mayagüez, em Porto Rico, com concentração de PM2,5 de 1,1 micrograma por metro cúbico. De modo geral, a situação melhora tanto em qualidade quanto na coleta de dados na América Latina. Mas o relatório aponta uma exceção. Os persistentes incêndios florestais no Brasil impactaram vastas áreas com PM2,5 em algumas cidades dos estados de Rondônia e Acre, que quadruplicaram em setembro. Chile, Brasil e México lideram no número de cidades que informam dados de qualidade do ar, com 69, 50 e 46 cidades, respectivamente. Uma agência de conservação da Indonésia mostrou imagens de um bebê elefante de Sumatra, uma espécie em perigo de extinção. O filhote estava separado da mãe após se perder na floresta. Qualquer superlativo para a fofura é pouco para este filhote de elefante de Sumatra. Uma agência de conservação da província indonésia de Riau divulgou imagens de um bebê macho resgatado após se perder da mãe. O animal tem apenas 2 meses de vida. Suspeitamos que este bebê elefante foi deixado para trás porque sua manada cruzou um rio. Este bebê elefante pode não ter conseguido seguir a mãe por causa das condições do rio na hora que o grupo cruzou, por causa da correnteza forte. Diduga tidak bisa mengikuti induknya karena kondisi sungai mungkin pada saat itu dalam kondisi air besar. De acordo com exames veterinários, o filhote está saudável. Autoridades locais monitoram grupos de elefantes perto da área para ver se o filhote poderia ser reunido com sua família. O elefante de Sumatra é uma espécie asiática que está em perigo crítico de extinção. Especialistas acreditam que haja somente entre 2.400 e 2.800 animais dessa subespécie na natureza. Jim Ratcliffe, um dos donos do clube inglês Manchester United, anunciou planos para a construção de um novo estádio com 100 mil lugares e ser a maior arena do mundo. O Manchester United anunciou os planos para construir um estádio com 100 mil lugares, que o coproprietário do clube inglês, Jim Ratcliffe, declarou que vai ser o maior do mundo. Os Diabos Vermelhos consideravam 2 possibilidades: remodelar o histórico Old Trafford ou construir um novo estádio no mesmo local. Com o anúncio, o United confirma a intenção de construir um novo estádio como peça central da renovação da área do Old Trafford. O clube espera que o novo estádio, cujo custo está estimado em 2 bilhões de libras, o equivalente a quase 15 bilhões de reais, seja construído em até 5 anos. A data de início das obras não foi divulgada. O lado vermelho de Manchester pôde acompanhar a divulgação de várias maquetes e imagens conceituais do novo Old Trafford e das zonas próximas ao estádio. O clube acredita que a arena e o projeto de regeneração da região têm o potencial para aportar mais de 7 bilhões de libras na economia britânica, com a criação de 92 mil postos de trabalho. Hoje é quarta-feira, dia de Copa Libertadores, e o Corinthians terá uma missão complicada. O clube precisa vencer a partida por 4 gols de diferença para se classificar diretamente para a fase de grupos. Se vencer por 3 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Corinthians e Barcelona de Guayaquil jogam daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, na Arena Neoquímica. Amanhã a gente traz todos os detalhes.
E o Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube da Rede Gospel e também a nossa plataforma digital no Spotify, Diário de Notícias em 2 minutos. Uma boa noite e até amanhã.